A Bíblia fala que a graça de Deus se manifestou aos homens através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quer dizer, a graça de Deus é Cristo. Essa graça, ela salva e regenera o pecador. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a história da graça divina, a graça de Deus. E a história da graça CCB de 1910. Alguém conhece? Então, acredito que a maioria dos membros não. Por isso eu resolvi compartilhar com vocês quem é o pai biológico da graça CCB. A graça CCB, ela não veio do céu, pelo contrário, ela caiu, do céu, junto com Satanás, o pai da mentira. Então, de onde se originou a graça CCB? Dias atrás eu tive acesso a um tópico da CCB de 1988, na qual ela nega que a sua origem seja pentecostal. Então, a CCB ela se originou do pentecostalismo da Rua Azusa. Aí me veio aquela dúvida, por que a CCB está preocupada em negar o seu pentecostalismo, sua origem? Então, eu fui investigando, até que achei um dos motivos. Qual que é? Então, a CCB, ela escondeu de nós que quem criou o pentecostalismo norte-americano foi o pastor e maçom Charles Fox Parham. Então, para vocês entenderem esse vídeo, o pentecostalismo americano foi responsável pela fundação de todas as igrejas aqui do Brasil, mesmo sendo neopentecostais. Então, todas vieram lá da Rua Azusa, pentecostalismo. Então, o pentecostalismo foi criado no ano de 1900 pelo pastor maçom Charles Fox Parham. A biografia desse homem. Então, ele era maçom, ele era um pastor maçom, ladrão, pedófilo, estuprador, estelionatário, vendia lenço ungido, igual o apóstolo da Mundial, lenço ungido, era racista e pertencia a Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Então, ele foi o criador da doutrina que deu origem à Santa CCB de Calcutá, aqui do Brasil. Charles Fox Parham, ele tinha alguma ligação com o maçom Luigi Franciscon? Sim. O maçom Luigi Franciscon era discípulo de Charles Fox Parham. Então, aí dias atrás eu tive acesso a um documento, ou seja, um livro, que revela o lado oculto do pentecostalismo norte-americano. O que fala ali é a história da CCB, praticamente,
Se alguém tiver interesse em fazer a leitura, eu vou compartilhar ele no meu site e deixo um link para vocês. Está em português, não tem direitos autorais, pode fazer uma boa leitura, ok? Lá narra fatos ocultos sobre o pentecostalismo. Muitos cristãos da CCB não sabem nem o que é o pentecostalismo dos Estados Unidos. Se tivesse ideia, nunca pisava os pés nessas denominações que nasceram dessa doutrina. O pentecostalismo dos Estados Unidos, ele foi ideia da maçonaria de lá, ok? Para quê? Por quê? Não, porque naquela época, como eu falei em outros vídeos, naquela época a maçonaria estava em guerra com a católica, ou vice-versa. Aí a maçonaria resolveu criar uma doutrina para poder fundar novas religiões, ou seja, suscitar inimigos contra a católica. Deu certo. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, tem uma igreja em cada esquina. Tudo obra da maçonaria. A CCB também. A CCB foi a oitava, né? Fundada pela maçonaria. Então, fala para vocês. Tristeza aí. Então, esse livro eu posso deixar disponível aí se alguém tiver interesse em fazer a leitura. Tá ok? Eu vou encerrar que esse terno é muito quente. Um abraço.